O que que o adversário falou para Eva? Não é assim que Deus disse? Que se vocês comerem daquela fruta, vocês morrereis? Não morre nada. E certamente que o adversário começa tudo, irmão. Ele foi lá e pegou uma fruta, comeu, né? Porque ele estava incorporado, ele estava na figura de uma serpente. E Eva viu que ele não morreu, foi lá e pegou, era ansiosa para ter entendimento das coisas, curiosa para saber como que eram as coisas, foi e comeu, e certamente já não falou para Adão que fruta é aquela que ele estava comendo, que era fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, irmão, o adversário, a gente fala adversário, porque é aquele que diverge. O adversário é aquele que diverge em alguma coisa, faz o contrário da vontade de Deus, esse é o adversário. Então, se nós fizermos a vontade de Deus, nós somos amigos de Deus e seremos amigos de Deus. Que o amigo, ele ama o amigo e faz segundo a sua palavra. Então, o Senhor Jesus falou para eles assim: e vós, vim vendo eu, vocês vê também meu Pai. Porque Deus, irmão, fisicamente, ele não existe. Deus não tem um corpo físico. Ele adquiriu um corpo físico através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no ventre de Maria. Mas ele não existe um corpo. Por isso que o Senhor Jesus falou: quem vê o Pai, vê a mim. Aí um deles falou assim: se tu vai para o Pai, como que nós podemos ir para o Pai se nós não conhecemos o caminho? Irmão, humanamente falando, isso aí é uma lógica. Suponhamos que eu vou para algum lugar, eu vou pegar um mapa rodoviário e vou olhar a estrada que eu tenho que pegar para chegar naquele lugar. Foi isso que aquele discípulo quis dizer. Mas eu não entendi que o Senhor Jesus falava espiritualmente. Por isso que o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, ele não falou vai, ninguém vem o Pai, por quê, irmão? Vem porque o Senhor Jesus e o Pai, os dois eram um. Só que o Pai, totalmente espírito, e o Senhor Jesus, ele era o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Por quê? Tinha um corpo físico e ali representava o homem. E no dom do Espírito Santo que estava nele, representava Deus. Por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque se você não crê no Senhor Jesus, se você não aceita a sua doutrina, nós não entendemos e não aceitamos a palavra de Deus, como que nós vamos ao Pai se Ele é o caminho? Mesma coisa você querer ir para uma cidade do sul e pegar uma estrada que vai para o lado do norte. É completamente diferente. Então o Senhor Jesus falou: há quanto tempo eu estou convosco que vós ainda não me conhecem? Entendeu? Mas o Senhor falou espiritualmente falando, porque materialmente os discípulos conheciam o Senhor Jesus, a aparência dele, o jeito de falar, o jeito de andar, né? Ele falou: você não crê que eu estou do Pai e o Pai está em mim pelas obras que eu faço? Porque isso que eu faço não é obra do homem, não é obra da carne. O que eu faço é obra do Espírito Santo. Então eu irei para o Pai, e depois que eu estiver lá no Pai, que eu tornar um verdadeiro homem, um verdadeiro Deus, também que eu vou ser Deus, aí eu enviarei para vocês outro Consolador. Então, irmão, quer dizer que o Senhor Jesus, enquanto estava na terra, ele era o Consolador, Consolador. Então, ele prometeu mandar outro Consolador que ficará para sempre convosco, porque ele ficou só 30 e poucos anos. Mas o Espírito Santo, ele prometeu que ficaria conosco para todos os tempos. Então, ele falou: aquele que amar o meu Pai, eu darei a paz a ele. Por isso que ele falou: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a dou como a do mundo, porque o mundo não tem paz, irmãos. Irmãos, vê, falando aqui, materialmente falando, se o senhor falar: eu estou atribulado hoje, eu estou nervoso hoje, e aquele que tem a paz, irmão, ele não tem esse estado nele. Ele tem paz, ele tem serenidade, ele tem bondade, ele tem amor, ele tem compreensão. Ele não tem essas coisas que tem no mundo, irmão. Que as pessoas, para saber, tem que ver. Porque foi isso que ele quis dizer para eles. Você não crê no Pai porque vocês não vê o Pai, e vocês não sabem que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Entendeu, irmão? Então, irmão, por que que as pessoas que servem a Deus falam crente? Por quê? O Senhor Jesus falou: Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então é por isso que fala crente. Crente que é? Aquele que crê. Aquele que crê. Então você precisa de tornar um crente no Senhor Jesus para você crer e obedecer a sua santíssima e santa palavra. Porque ele diz:
né? Se vós estiver em mim e eu estiver em vós, tudo que vós pedir ao Pai, ele vos dará. Então, irmão, é por que nós ora? Sempre que nas nossas orações, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Porque foi isso que ele falou. Tudo que vós pedir ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. E depois que eu for lá para o Pai, qualquer que pedir, se vocês me pedir alguma coisa, eu vos dou, porque eu já estou lá. Aí o primeiro que ele ia fazer, ele enviar o Espírito Santo para nós crer em Deus através do Espírito Santo, através dos dons. E depois que nós recebemos a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, então aí nós ia crer no Senhor Jesus, como nós cremos no Espírito Santo, já ele em espírito, e nós ia pedir a Deus pela fé, e Deus ia nos ouvir. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus estará em nós, porque foi isso que ele falou. Eu estarei em vós e vós em mim. Então, tudo que vocês pedirem, vocês vão pedir inspirado pelo Espírito Santo. E eu, como vocês vão pedir no meu nome, eu vos concederei. Né? Então, irmãos, é assim. O Senhor Jesus ele veio na Terra, cumpriu a missão dele de 30 e poucos anos, mas ele continua na missão lá do céu através do Espírito Santo, que nós pregamos o Evangelho, porque ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer, crê em quê? Que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e que ele ressuscitou para a nossa justificação e subiu para o céu para a nossa salvação. Se você crer nisso e buscar e praticar, você tem a salvação. Agora, se você fizer as obras do mundo, que é briga, orgia, mentira, falsidade, tribulação e todas essas coisas aí, você não está operando as obras do Senhor Jesus, e ele não habita em você. Para você para que o Senhor Jesus habite em você, você tem que fazer as obras que ele fazia. Então confere você aí mesmo, vê se Jesus fazia o que você faz. E vê se você faz aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Então, se você fizer isso aí, você será amigo do Senhor Jesus, e aquele dia que ele vier nas nuvens de glória, ele vem buscar os seus amigos. Porque os irmãos veem como está escrito ali em 15 de São João, logo em diante aqui, está escrito assim, que eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Se vós estiver ligado em mim, vós vai produzir fruto. Fruto de quê, irmão? Será que nós vamos produzir uva? Será que vai sair uva do meu dedo? Não, irmão. Eu vou produzir a uva que o Senhor Jesus, por que ele que comparou? Porque o sangue dele na Santa Ceia é comparado, o vinho, depois que ora, é considerado o sangue do Senhor Jesus. E nós estamos ligados em que é a videira, nós vamos produzir obras de cristão, obras daquele que está ligado na videira. Porque diz, aquele que não estiver ligado em mim, também não está ligado no meu Pai, e ele será cortado, murchará e arderá, quer dizer, queimará. Mas, irmão, pensa que é queimar aqui? Não, essa queimação aí vai ser no dia que o Senhor Jesus voltar em nuvem de glória, os seus fiéis subirão com ele para o céu, os lavados no seu sangue, porque ele derramou seu sangue puro, santo e inocente para nos salvar, nos dar consciência do pecado, da consciência daquilo que é mundano, daquilo que pode fazer, daquilo que não pode fazer, porque, irmão, por que o mundo erra muito? Porque eles não têm a guia do Espírito Santo. Eles não receberam o Espírito Santo da verdade, que o Senhor Jesus falou. O mundo não pode receber o Espírito Santo da verdade. Então, você quer receber o Espírito Santo? Anda na palavra de Deus, anda nos mandamentos da palavra de Deus, começando pelo santo batismo, e você vai ter o Senhor que vai habitar em você, e você vai habitar nele, e vocês serão dois, que ele falou, eu e o Pai viremos nele e fazemos nele morada. Então, será a perfeita unidade, o Pai em mim e eu neles. Então, irmãos, é isso que o Senhor Jesus falou com nós nessas palavras. Então, vamos meditar. Vamos guardar essas palavras, porque são palavras de vida eterna, como o Senhor falou. As minhas palavras são espírito e vida. Agradecemos a Deus por essa força, agradecemos a Deus por essa inspiração. O santo nome de Deus, por nosso Jesus Cristo, seja hoje e eternamente, seja louvado. E aí eu quero cantar um hino para complementar. Né? Jesus nos falou dizendo, recordai-vos de mim. Então, irmãos, o Senhor Jesus, essa recomendação que nós ouvimos,
tem que estar em nós e nós temos que estar nele, tá? Porque para nós ter a vida em nós, porque senão, irmão, nós não vai ter a vida em nós. E a nossa vida não é essa vida terrena que nós contamos, que por mais que dure hoje em dia, é 120 anos, aqueles que durar muito, mas a maioria vai até antes dos 70. Então, o Senhor Jesus prometeu para nós vida eterna no céu. Deus seja louvado.